A deputada federal Carla Zambelli foi presa nesta terça-feira em Roma, na Itália, onde ela estava foragida. A informação foi anunciada pelo deputado italiano Angelo Bonelli e confirmada pela Polícia Federal brasileira. Angelo se diz responsável por compartilhar o endereço da deputada com a polícia do país, mas a deputada, em sua defesa, a sua defesa e o líder do PL, o partido dela, que é do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmam que ela se entregou por espontânea vontade às autoridades italianas. De acordo com fontes da PF brasileira, ela não teria apresentado resistência quando os policiais chegaram ao local. Agora, Zambelli foi encaminhada para uma delegacia da cidade, onde aguardará a decisão da justiça italiana sobre a sua possível extradição para o Brasil. A decisão terá de sair em até 48 horas, ou seja, até sexta-feira. Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão, dias antes dela fugir do país, e a perda também do mandato parlamentar por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado. Após ser condenada, a deputada bolsonarista fugiu no início de junho para a Itália, saindo primeiro pela Argentina, depois foi para os Estados Unidos e chegou na Itália, porque lá ela tem cidadania. O governo brasileiro tentava a extradição da parlamentar, até então sem sucesso. A gente está agora com a Lorena Ponte, que é advogada criminalista, que pode dar mais detalhes sobre toda essa situação. Muito bom dia, Lorena, prazer falar contigo. Agora, a deputada espera ali, tem três possibilidades, tem três cenários que podem acontecer com a deputada. E, claro, você vai explicar melhor para a gente. Mas se a deputada consegue o asilo político, claro, ela precisa solicitar isso, ou seja, ela poderá ficar na Itália, se assim for decidido, ou ela cumpre a pena na Itália, não vem para o Brasil, ou um dos cenários é a extradição para que ela cumpra a pena aqui no Brasil, né, Lorena? Exatamente da forma que você falou. Há essa possibilidade, de fato, da extradição. O que que é a extradição? É um instrumento de cooperação internacional, da entrega de pessoas acusadas por práticas de crime. Mas a extradição, ela precisa passar por um rito. Então, vai haver a solicitação da extradição, precisa ser analisada pela Itália, e aí fica a critério da Itália extraditar ou não. Eu acredito que a defesa ela siga pelo sentido de requerer o asilo político, já que o asilo político ela é uma proteção oferecida ah, a países estrangeiros, a pessoas que sofrem perseguições do seu próprio país. Então, eu acredito que a defesa vai seguir por esse caminho, por esse sentido de solicitar o asilo político, mas também que fica a critério do país da Itália, né? Fica a critério da Itália conceder tanto a extradição quanto o asilo político. Há a possibilidade também dela cumprir essa pena na Itália, tá? Que também fica a critério do país como será cumprido, como será feito, mas há essas três possibilidades sim. Eu acredito que a defesa vai seguir por esse caminho do requerimento do asilo político. E o asilo político, Lorena, ou melhor dizendo, se ela fica na Itália, mas cumprindo pena lá, ela precisa cumprir o mesmo tempo que ela foi condenada aqui no Brasil? Como é que é essa situação? O cumprimento da pena, ela precisa ser equiparado como se fosse aqui no Brasil. Então, a gente precisa saber como que funciona a legislação italiana. Então, ela precisa ter uma equiparação, não pode nunca exceder, tá? O limite, por exemplo, ela foi condenada a 10 anos, então não pode exceder esse limite. Então, a gente precisa saber como funciona a legislação italiana, mas nunca excedendo, sempre observando a condenação aqui do Brasil. E em relação à perda de mandato, Lorena, que é uma das condenações aí também, essa é uma situação 100% do Brasil, que vai ser discutida pelo Congresso, pela CCJ, mas se ela estiver cumprindo pena lá na Itália, ela
vai continuar passando por esse processo da perda do mandato aqui no Brasil, independentemente dela cumprir essa pena lá, né? Isso, perfeitamente. Há duas possibilidades dessa cassação do mandato dela. A de forma administrativa, que seria que não precisaria passar por todo aquele plenário, não precisava passar pelo parecer, seria de forma administrativa, já que ela tem uma condenação criminal. Então, seria de forma mais célere, né, mais administrativa. E a outra forma seria passar por todo o plenário, votação, parecer, todo o debate que ocorre quando há uma cassação. Mas, de qualquer forma, vai acontecer, né? De fato, ela vai acontecer a cassação. A gente só ainda não sabe como vai ser, mas, assim, diante das notícias, do que a gente vem acompanhando, eu acredito que passe pela questão do plenário, diante dessas forças políticas né, dos clamores políticos. Agora, se ela conseguir o asilo político, né, ela ficar na Itália, ela fica livre, 100%. Ela não sofre nenhum tipo de pena ou algum tipo de prisão. Ela vai seguir como uma cidadã italiana como ela é, porque ela tem a cidadania, e circular ali no país livremente, assim como ela estava fazendo de acordo com o deputado que disse que entregou o endereço dela à polícia. Nós precisamos saber como que funciona a legislação italiana. Então, precisa entender como que funcionaria o procedimento do asilo na Itália. Então, essa questão de procedimento, como de fato ela ficaria lá, a gente precisa mesmo aguardar essa decisão. E se ela seguir na Itália, aí em relação ao Brasil, se ela aparecer no Brasil, né, se ela voltar ao país ainda dentro do tempo da pena dela, ela aí pode ser presa aqui, mesmo que ela tenha conseguido o asilo político na Itália. Para o Brasil e há um mandado de prisão, prisão para ela, com certeza ela será presa. A partir do momento que ela voltar para o Brasil, ela com certeza será presa diante dessa condenação, né, que já transitou em julgado. Passando o tempo da condenação dela de 10 anos, que começa, né, ali a partir do momento que o processo dela começou, ela tá livre para voltar ao nosso país. Em tese, sim. Em tese, sim. Dependendo de como ela cumpriria essa pena lá, dependendo de como será feito o procedimento lá. A gente fica muito à mercê, né? À mercê de como vai ser feito isso lá, por conta das leis específicas, mas passado esse tempo, ela voltando para o Brasil, ela em tese, já teria cumprido a pena dela. Perfeito. A gente já viu alguns casos, né, brasileiros, de brasileiros que tiveram penas aqui no Brasil e que estavam lá na Itália, assim como o caso do Robinho, mas também a gente já teve casos de italianos aqui no Brasil. Então, os dois países, ao longo da história, já passaram por situações muito parecidas e diversos cenários aconteceram. Então é isso mesmo que a doutora está falando para a gente, que depende, né? Depende muito desse caso agora, de como as autoridades vão entender o caso da deputada Carla Zambelli. Eu lembro que a Itália tem uma primeira-ministra da direita, que é o espectro político da Carla Zambelli e que é o espectro político do nosso ex-presidente, do Jair Bolsonaro. Então tem ali também, claro, decisões políticas que vão envolver essa situação toda e o nosso presidente atual, que está muito mais próximo, ligado dentro do espectro da esquerda. Então, isso pode também ser considerado na hora dessa decisão, porque isso aconteceu ao longo desses casos que eu disse, de presos
com envolvimento político, como é o caso da Carla Zambelli, então a gente deve ver essa situação também sendo ponderada nessas decisões, como sempre é, né, doutora? Sim, há os tratados e acordos internacionais entre a Itália e o Brasil, então nós precisamos aguardar, porque também tem apoio político. Então não é só a aplicação da norma, tem toda a questão política. Então nós ficamos um pouco sem, aguardando mesmo, sem Uhum, conseguir saber de fato o que vai acontecer, porque aí tem o apoio político, tem a legislação, tem a aplicação da legislação italiana, então a gente fica um pouco refém. Precisamos uhum. de fato aguardar uma decisão, ver como que vai andar, como que vai ser feito com essa questão da Carla. Tá certo. A gente conversou com a Lorena Ponte, advogada criminalista, que explicou o que dá para ser explicado diante dessa situação que ainda vai ser resolvida aí totalmente pela Itália, lá do outro lado do mundo, onde foi presa a deputada federal Carla Zambelli. Lorena Ponte, muito obrigada, viu? A gente certamente volta a conversar em breve. Muito obrigada, bom dia, tchau, tchau. Bom dia.